Boa noite, galera. Hoje estamos aqui mais uma sexta-feira especial para falar sobre um pouquinho da história fidelense. Com Pedro Silva, Kaká, boa noite. Como é que vocês estão? Tô olhando, filho. Boa noite, pessoal. A produção já tá me cobrando, puta merda. Como o Douglas falou, a gente está aqui para falar um pouco sobre a história de São Fidélis. Nosso convidado, Pedro Silva. Pedro Silva é formado em letras, trabalhou durante muito tempo aqui no Museu Corina Peixoto de Araújo. Para você que não sabe, São Fidélis tem um museu, fica aqui na Biblioteca Municipal. Queria aproveitar para agradecer desde já ao Tamarindo, que proporcionou aqui a... Tira-gosto fenômeno pra gente. Cerveja gelada. É a cerveja do Coroa aqui da frente, aqui, patrocínio da Antártica Patrocínio Oficial. da Antártica Oficial do Coroa aqui da frente, Que tem um... Compra. Quando você for comprar cerveja hoje no show de Alemão do Forró, você compra aqui um Coroa aqui na frente. Na frente da biblioteca. Agradecer também a Secretaria de Cultura e Turismo, especialmente a Ronaldo Barcelos, que proporcionou aqui um ambiente para a gente gravar essa live. E a gente vai tentar fazer um parâmetro aí desde os freis até Padre Jonas, para ver se faz um comparativo aí da história de São Fidélis. É bastante padre nesse caminho. Então, fica à vontade. Pode começar pelo começo. Vamos nós então. o começo é quando Com surgiu os índios, São Fidélis, né? Vamos lembrar que, né, reafirmar essa identidade nossa de terra indígena, né? Que o começo é lá com os indígenas Puri Coroados. Antes de tudo, quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz, muito honrado de participar aqui. Eu acho que essa conversa sobre nossa história, sobre nossa cultura, seria mesmo uma conversa que eu teria no já histórico Boemia 33. Marcou aí as noites fidelenses e estou muito feliz, viu, pelo convite e para a gente poder, né, conversar um pouco sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. Fica à vontade. Obrigado. Lembrando também que a galera pode mandar perguntas, né? Pode mandar pergunta, Isso. só não vai perguntar uns troços Pelo cabulosos, que amor também de não é assim, Deus. né, gente? Pelo amor de Deus, hein? E aí eu já até, né, um pouco antes da gente começar a conversar sobre nossa história, sobre nossa cultura, eu falo, gente, trabalhei no museu, né, por 5 anos, trabalhei aqui na Secretaria de Cultura. Hoje em dia ainda sou servidor público, mas agora na parte da educação, por conta de processos, de concursos, enfim. Mas datas, por favor, não me cobrem datas, que eu não sou tão bom nem com datas, nem com nomes. E acredito, o Kaká comentou, né, minha formação em letras, meu interesse maior é pelas histórias, sim, em plural, sim. né? A gente tem a história, né, que seria a história dita oficial, mas eu acho que, além dessa história, também o nosso povo, as nossas lendas, a formação, né, dessa comunidade de poetas da nossa cidade, todas essas histórias formam, né, a nossa identidade, essas narrativas. E por isso esse interesse que acabou gerando, né, outros projetos, outras situações interessantes. Mas vamos então falar dessa narrativa. Vamos para São Fidélis. Isso. Os primeiros indígenas, né, que habitavam aqui eram os primeiros habitantes, o povo Puri Coroado, esse povo que vem da tribo do tronco, né, dos Tapuias, da grande família Tupi-Guarani. A gente precisa entender que no Brasil não havia um tipo único, né, de indígena. Existiam milhares de tribos, cada uma com suas características, com suas crenças, com seus jeitos de viver, com seus modos de vida. E dentro desse grande grupo do Pi-Guarani, nós temos o ramo dos Tapuias. Dentro desse ramo dos Tapuias, os Puri Coroado, que também muito próximos dos Goitacazes, né? Temos a cidade que vizinha de Campos, os Goitacazes. E esses povos, né, Puri Coroados, eles são povos basicamente irmãos, que aos poucos vão se distanciando e, como bons irmãos, têm lá os seus arranca-rabos, né? Tem lá as suas disputas e se espalham por toda a região. Eles habitavam a região do atual Rio de Janeiro, Espírito Santo, um grande trecho ali de Minas Gerais também. E são os primeiros habitantes de São Fidélis. São Fidélis, como todo o Brasil, terra indígena. Essa disputa que você falou era disputa territorial? Chegava a ter guerra por conta de territórios? Sim, tipo de coisa? era territorial, era... A guerra, né, para os indígenas não tem a mesma função como a guerra que hoje em dia a gente vê. Sim. O último podcast falou, né, sobre o conflito Rússia e Ucrânia. Era guerra num sentido diferente. Mas era disputa territorial, era disputa de sobrevivência, né?
era realmente guerra, havia disputa entre eles. Quando começa a atitude da colonização, né, os colonizadores percebem nos povos coroados uma atitude mais branda, mais dócil, enquanto que os puris são reconhecidos como um pouco mais bravos e ferozes. A própria origem, né, do nome Puri, de acordo com alguns historiadores, teria sido um nome dado pelos seus irmãos coroados, e Puri significaria bandido, ardiloso, né, numa tradução para a língua portuguesa. Só que, na verdade, isso a gente sabe que é a visão deles, e quando o europeu colonizador chega, eles interpretam tudo de uma maneira, né, eurocêntrica e tal. Então, nós temos esses primeiros habitantes indígenas, o povo Puri coroado, esses povos irmãos, e por conta, né, de uma necessidade de colonização, necessidade de utilizar a mão de obra em atividades de baixo custo, eles chamam Frei Ângelo de Lucca e Frei Vitório de Cambiasca. Lucca, Cambiasca, 2 cidades da Itália. Esses 2 italianinhos vêm para o Brasil, ficam um tempo no Rio de Janeiro e chegam aqui com uns 30 anos, mais ou menos. Eles têm 30 anos quando sobem, né? Vêm do Rio de Janeiro, param em Campos, volta ali dia 15 de setembro de 1781. E um detalhe que a gente tem que falar também, porque antes dele veio um outro... Isso. Importante falar isso mesmo. Antes de Frei Ângelo de Lucca e Vitório de Cambiasca chegarem para fazerem esse trabalho de colonização, veio um outro frade francês, tentou fazer um trabalho de colonização ali na área da Ipuca. Ele veio pelo outro lado. Isso, veio pelo lado de... São Luís. Veio por São Luís aqui. Isso, pelo caminho ali da... Por Cardoso Moreira. Vem por esse caminho, que era a igreja de Santo Antônio dos Guarulhos. Guarulhos, cidade paulista, né? Guarulhos, cidade paulista. Tem esse nome por conta da tribo indígena, dos Guarulhos. Não sabia. Guarulhos é uma palavra indígena, que depois vai gerar Guarulhos. Guarulhos, o bairro, né, de Guarulhos, lá em Campos. Aí vem esse frade, capuchinho também, francês, sobe lá pela Ipuca, o morro, onde hoje é a capela de São Sebastião. Ele tenta fazer ali um aldeamento, né, mas não consegue. Só que não o consegue. Era brabo demais. Os puris eram, né, eles tinham essa característica menos dócil que os coroados. O frade ficou com medo e fugiu. Deu linha. Foi embora. Tinha alguma coisa relacionada a antropofagia? Sim. Havia crença de que os puris fossem coroados, fossem canibais. Gente comendo gente. Isso. Havia essa crença, mas nada confirmado, na verdade. Coroados, nunca houve essa crença, mas dos puris, sim, havia essa crença, tanto de um príncipe austríaco que visitou São Fidélis, e visitou o Brasil e passou por São Fidélis, na verdade, e também por alguns historiadores ali do início do século XX, mas pesquisas mais recentes indicam que era apenas uma crença. E da mesma maneira, né, o próprio príncipe austríaco, esses historiadores mais antigos, colocam que a antropofagia, né, o canibalismo, era uma coisa ritual. Era você devorar os guerreiros valentes derrubados numa guerra para poder consumir a bravura deles, poder somar a própria força à força daquele índio valoroso e guerreiro e herói. Que lutou, né? Isso, exatamente. A função do canibalismo seria essa. Então, esse francês tenta fazer, mas não consegue. E aí, 2 anos depois... Que vem Frei Ângelo vem Frei Ângelo e Frei Vitório. Só para pegar um parênteses aqui, para explicar para o pessoal que os índios aqui não eram... Eles não eram... Os índios da região, né? Aí a gente pega aqui Puri Coroado, Goitacá, em Campos. Eles não eram fracos, por assim dizer, não. Não. Eram bons de batalha, eram bons de combate, eram índios habilidosos, que eles assemelham, tinham Eram altos. Eram altos, tinham um corte de cabelo que assemelha muito os maias, né? Os maias da América Central. Corte meio aqui, não era esse índio que a gente vê com de franjinha, cabelinho assim, não.
Isso aí. Tem até uma ilustração do Rugendas, que a gente tem no nosso museu, né? A reprodução dessa ilustração, que mostra, né, esse corte de cabelo diferenciado. E só pra fazer outro parênteses, você falou da tribo dos Goitacá, que tem relatos que eles falavam que eles eram mais anfíbios do que terrestres. Sim, nadavam muito. Que nadavam demais. E tem relato em livro de história que eles corriam atrás de viado e pegavam no braço e levavam pra aldeia. Troço absurdo. A caça era toda na mão. Não tinha essa parada, não. Era mano a mano mesmo e vamos. O príncipe austríaco, quando vem, né, a São Fidélis, ele se choca com a crueldade dos puris na hora que eles vão caçar um porco que estava assim no pasto, né? Quando o príncipe austríaco chega, já está uma situação mais de colonização já feita e tal, então havia fazendas e tal. E aí ele se choca com a crueldade, porque eles jogam, né, o porco realmente num campo assim, e o primeiro índio dá uma flechada, um índio puri. E aí o porco sai correndo, gritando, esguichando, e o índio vai correndo atrás dele, dá outra flechada. E aí o príncipe, junto com sua corte, né, fica chocado com aquela crueldade. É o modo de pensamento europeu diante da vivenda, né? Os índios, aquilo ali era um dia de caça. Exatamente, exatamente. E aí, né, mostra toda essa habilidade mesmo dos povos indígenas. Importante dizer, é sempre assim, né? A história nunca tem um início, ela sempre tem um antes, né? Vamos dizer assim. Antes desse francês, capuchinho francês, fazer a situação lá na Ipuca, né, onde hoje é a Ipuca, e não conseguir depois voltar. Antes, então, do Frei Ângelo e Frei Vitório, a gente tem alguns missionários franceses tendo contato com esses indígenas. Então, quando Frei Ângelo de Luque e Frei Vitório de Cambiasca chegam a Gamboa, né, que é uma região hoje em dia já conhecida em São Fidélis e tal, quando esses frades chegam, os índios coroados já sabem ali da situação, eles, né? já sabem da situação, já reconhecem as vestes, já reconhecem a língua, né? Existe um tradutor entre eles, mas ele já tem ali um contato, já não é o primeiro momento Quando de eles encontro. chegaram, eles já sabiam o que estava por acontecer. Exatamente. Uma, inclusive, das versões para que Frei Ângelo de Luque e Frei Vitório de Cambiasca viessem para cá seria uma vontade dos índios de se catequizar. Ah, pode crer. Mas é aquilo, né? Você está lá, você tem sua vida, você tem seus costumes. Será que você abriria a mão disso para adotar outros, né? Então, uma outra versão é justamente isso, a utilização da mão de obra barata em atividade que também não vai ter tanto custo. Que são ali os roçados de milho e os frutos, né? As raízes, aliás, que era muito comum quando aconteciam essas situações de aldeamento, né? Plantar os roçados. Então, Frei Ângelo de Luque e Frei Vitório de Cambiasca chegam à nossa região no dia 27 de setembro de 1781 e efetivamente fundam hoje, né, São Fidélis. Entendi. E aí a gente começa a nossa história. Eles, em 1781, realizam, né, as primeiras construções, fazem logo uma casa para moradia de alguns indígenas que decidem entrar nesse aldeamento. E em 1782, a gente já tem um mapa mandado fazer pelo vice-rei do Brasil, o Luís de Vasconcelos. E esse mapa já mostra uma aldeia, né, muito bem desenvolvida. Nós temos uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário, que é a capela... que é onde hoje funciona o Colégio Estadual de São Fidélis. Naquela área ali foi construída uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Já é a segunda igreja. A primeira foi com materiais muito simples, caiu. Aquela seria a segunda igreja, então. Ali naquela área. Entendi. Hoje em dia, ao lado do estadual, a gente vê uma capela, Tem uma né? capelinha ali. Então, mas não é aquela. Ah, tá. Não é aquela. Naquela região havia uma capela dedicada a Nossa Senhora do Rosário. Aí depois aquele lugar virou escola, virou o Colégio Barão de Macaúbas, que primeiro funcionou ali. Ah, é? É. O Barão era onde é o estadual? Onde hoje é o Salão Nobre do Colégio Estadual. Caraca, não sabia. Onde hoje é o Salão Nobre do Colégio E Estadual. depois que foi pra lá. Depois que foi para lá, numa obra iniciada em 1943, com uma visita de Getúlio Vargas a São Caraca. Fidélis. Doutor Getúlio Não veio. tinha nada lá naquela região. Não, era um grande pântano.
Por isso que quando chove, aquilo dali é um inferno. Mas eu já escutei muita gente falando, isso na época que eu estudava no Barão, que o pessoal falava que ali era cemitério indígena. Tem. Onde? No Barão. No Barão? Aonde é o Barão hoje. Entendi. Eu já ouvi essa história, onde hoje é o Colégio Estadual de São Fidélis. Não, eu sempre escutei, toda a minha vida que eu estudei que no era um Barão, o pessoal cemitério. falava que ali era um cemitério indígena. Uma coisa, só para não sair também da linha de raciocínio. Sim, você tá vendo que a história é isso, né? A gente vai ser loucura. É o pessoal das antigas, porque não tinha casa nenhuma ali, só tinha o Barão, que o Barão era visto de muito longe, Sim. o prédio, porque é muito grande. O prédio é uma estrutura sim. muito grande. E não tinha aquele campo. Não tinha nada. Não tinha Tinha- nada, aquelas tinha impedimento casas ali, nenhum, né? não tinha, não. Então você olhava e você via o Barão quase aqui do centro, você enxergava o Barão lá longe. Caraca! porque E é era um prédio grande. muito lindo, né? É uma construção muito bonita. Alguns dizem que foi inspirada na fazenda desse Barão de Macaúbas. O Barão de Macaúbas, o pessoal pergunta, era um barão de São Fidélis? Não, ele nunca pisou em São Fidélis. Aí fizeram um negócio com o nome dele. É, porque o Barão de Macaúbas foi um barão da época do Brasil Império, né? Muito ligado à área da educação. Ele aparece anúncios da escola que era mantida por ele lá na corte do Rio de Janeiro. E aí, se não me engano, a primeira diretora do Barão de Macaúbas, que foi Ana Passos, que a gente tem hoje em dia a Escola Municipal Ana Passos, ela traz essa concepção pedagógica do Barão de Macaúbas. E aí, né, por isso esse nome. Mas o Barão de Macaúbas, se não me engano, ele é baiano. Não tem relação nenhuma com a história da cidade. Ele é da Bahia. Ele é da Bahia. Barão baiano, pô. Ué. Então, aí você estava falando que começou o processo de colonização, a igreja ali de Nossa Senhora do Rosário. Isso. Onde hoje é o Colégio Estadual, mas já foi... E não existia nada. A matriz aqui não tinha nada. Não, a matriz só vai ser construída uns 15 anos depois. E ali era só um terreno, então, era só nada. A gente tinha a igreja, a capela de Nossa Senhora do Rosário, e duas fileiras, né, de construções, hospedaria, um hospital, né, uma enfermagem, assim, casa para recepção de visitantes, né. O pessoal, por exemplo, quando eles começam essa atividade de colonização, de aldeamento dos índios e tal, o Rio Paraíba do Sul já está tomado por fazendas, engenhos. Então, as pessoas começam a frequentar o aldeamento, porque a igreja mais próxima era a de Santo Antônio dos Guarulhos, antigo santuário do Saco, onde as pessoas iam para receber os sacramentos, né, fazer as obrigações da religião católica. Então, quando eles vêm para cá, fica uma situação mais próxima. Aí havia uma casa para receber, colocar a galera lá hospedada lá. Isso, né, de acordo com o mapa que nós temos também aqui no museu, de 1782. Uma curiosidade, o Rio Paraíba ele era navegável, ele tinha muita navegação, né? Era navegável. A gente tem um registro, aí eu já vou dar uma acelerada, de 28, um barco a vapor que fazia o caminho... 1928, isso. 1928, de um barco a vapor que fazia o caminho entre São Fidélis e Campos. Mercadorias, pessoas. E aí, hoje em dia, quando a gente vê o rio na situação que ele se encontra, né? O porto era... Já havia um porto ali, perto da ponte metálica. E o outro mais para frente, que é perto da Secretaria de Obra, né? Exatamente. A linha de trem, né, passava por ali, então as mercadorias desciam de Cantagalo, da Aldeia da Pedra, onde hoje é Itaucara, uma parte também de Itaperuna. Essas mercadorias desciam e daqui iam pelo rio. Porque a parte já é um trecho navegável, né? Se a gente sobe Paraíba, a gente não consegue navegar por causa das pedras. Sim. E aí essas mercadorias desciam e daqui iam de barco para escoar. Uma outra curiosidade é que tem que fazer um comparativo também para as pessoas entenderem que essa região aqui era uma região de Mata Atlântica muito densa. Sim. O clima de São Fidélis era outro, não é esse calor que a gente vê hoje em dia. Se a gente pensa, né, na festa de São Fidélis, há poucos anos, a galera, né, comentava que saíamos todos encapotados e tal. Basta a gente ir para a região aqui de Friburgo, e tudo, que ainda tem muita mata, não necessariamente é só porque é alto. Mas né? o clima já é altitude. diferente. O clima é diferente pela altitude e pela quantidade de mata. São Fidélis tinha aquela quantidade de mata, então tinha um volume muito maior de água no Rio Paraíba do Sul. Isso aí. Era uma coisa completamente diferente. Não, o Rio, como testemunha dessa história, o Rio teve muita alteração. Teve a parte
da transposição, né, para abastecer a capital, Rio de Janeiro. Soreamento. Isso, muito. teve muita transformação. Mas é um rio que traz, então, esses frades fundadores que realizam essa obra. E temos, então, a situação, né, da aldeia de São Fidélis. Em 1799, eles começam a construção da Igreja Matriz. Valeu, produção. Obrigado. E eles, então, começam, em 1799, a construção da Igreja Matriz de São Fidélis. E é muito interessante a gente pensar que, desde a fundação, já há a intenção de construir essa igreja com esse tamanho todo. São Fidélis, numa primeira contagem, a igreja já estava inaugurada, tem uma população de 3.800 pessoas, mais ou menos. Pureza hoje. E aí a gente vê a igreja daquele tamanho, né? E se pergunta por que eles fizeram, né, uma obra tão grandiosa assim. Mas foram os escravos mesmo que fizeram aquela igreja? Os escravos, né? Existe um poema do Antônio Roberto, depois musicado pelo Imortal Bahia também, que ele coloca nas mãos de brancos, negros, índios, as paredes puseram-se de pé, além do óleo de baleia, o cimento maior foi nossa fé, falando da matriz, né? Mas não foi, na verdade, nas mãos de brancos, negros e índios. Os brancos desenharam, negros e índios que carregaram o pé. Exatamente. A título de curiosidade, posso estar enganado. Se eu não me engano, a região aqui, mais por conta de Campos, porque não tinha engenho só de açúcar em Campos. Nessa região inteira tinha engenho de açúcar. Foi o lugar que mais recebeu escravos no mundo. Cacá. Porque São Fidélis? Não, essa região do Vale do Paraíba. Foi o lugar que mais recebeu escravos no mundo. A gente compete bastante com o Nordeste brasileiro, né? Que também por conta dos engenhos de açúcar. Mas, por exemplo, na primeira contagem da população de São Fidélis, nós somos 3.800 pessoas. 2.400 são escravos. Essa é a porcentagem. Esses caras não se rebelavam, né, velho? Não sei, cara. Não sei. São os mecanismos, né? Enfim, é mostrar também que São Fidélis é escravocrata, que essa página da nossa história é muito apagada. É muito apagada. A gente fala do contato do frade com o índio, e foi tudo muito lindo, eles vieram, se abraçaram. E não se fala, né, dessa dominação, São dessa... Fidélis era escravocrata. Sim. Pesado. Pesadíssimo. Como você estava na igreja, eu acho que eu já posso fazer a pergunta que eu estou desde cedo querendo perguntar. A grande curiosidade. A grande curiosidade E fidelense. agora? É agora, galera. Não. A pergunta... Se você não souber a resposta dessa pergunta agora, hoje, você nem pode ser considerado fidelense mais. Eu quero saber. Os túneis, mito ou verdade? Olha, Eles vão de ponta a ponta? Para onde eles vão? Para que eles servem? Diga. seria lindo de ver um túnel saindo da Igreja Matriz, indo até os subsolos do atual Colégio Estadual de São Fidélis. Num banheiro. Seria Abre lindo. a portinha assim. Seria lindo, seria incrível, seria turístico, daria renda para a cidade, mas é mentira. É mentira. É lenda. Agora, milhares de fidelenses choram na Galera, transição. é lenda. É A história lenda. que seu coleguinha te contou, que ele entrava no túnel, saía no cruzeiro, saía... tinha a história do Tinha cruzeiro que também. saía daqui e ia pro cruzeiro. Ai, olha que loucura, meu Deus do Era céu. mentira, galera. É mentira, Tudo é mentira. Na verdade, a Igreja Matriz de São Fidélis ela é construída aos moldes da Basílica de São Pedro de Roma. A principal Rapaz. igreja católica do mundo. O que a gente tem aqui em São Fidélis é uma miniatura da Basílica de São Pedro de Roma. Caraca. Tal qual a Basílica de São Pedro, a Igreja Matriz também tem um necrotério, também tem as catacumbas, onde estão enterrados os religiosos. Onde Pedro está enterrado. Na Basílica de São São Pedro, Pedro. o corpo de Pedro está lá, E aposto. vou pegar essa E deixa. aqui São Fidélis tá aqui? Veja só, Deveria. Se não tá, deveria. eu também imagino... Não, gente, se não tá, deveria, olha, né? se a gente consegue trazer, imagina o turismo que você... Não, porque se não tá, deveria. Se é a miniatura, tem que fazer tudo bonitinho. Tudo igual. Mas aí vamos fazer o seguinte, então. São Pedro, fundador da Igreja Católica, de acordo com a doutrina, né, está enterrado na Basílica de São Pedro. Na Igreja Matriz de São Fidélis estão enterrados
Frei Ângelo de Luca e Frei Vitório de Cambiasca. São Fidélis Tá tinha que melhor? estar ali. Ah, São Fidélis tinha que estar. Ele tinha que estar ali, pô. Eles estão enterrados ali naquele subsolo, mas é apenas isso. Mas aí o túnel não leva nada a lugar nenhum, então. Não leva... tem saídas pra rua que hoje em dia é entre a igreja e o fórum. Não, mas não vai pra Não. Cruzeiro, pro Não estadual, tem o negócio não que tem... foi o papo que foi passa embaixo do laguinho da praça Não. e que foi derrubado com o tempo. que alagou, que não sei o que bloqueou passagem. Então, havia, né, o que na verdade é o subsolo é apenas embaixo que na igreja a gente tem uma parte com escada, na igreja matriz, na parte com escada. Então, o que seria o ali de subsolo baixo só. é apenas isso. Não é o subsolo da cidade, é o subsolo da igreja. Poxa, E Pois é. rolê de conversa fiada. É mano. apenas uma grande ilusão. sacanagem. E aí, uma parte desse subsolo precisou ser fechada por conta de uma enchente. Ah, tá. De 1860. O Rio Paraíba sempre causou susto Mas na essa população. partezinha é só ali da igreja, Da no igreja, caso. não tem não vai pra subsolo. lugar nenhum mesmo. Não tinha túnel na matriz. Por que surgiu essa lenda? Porque, como lá no estadual hoje em dia, né, havia uma capela também com uma catacumba, com um cemitério no subsolo, as pessoas associaram uma coisa a outra. Por alguma... tá. o povo usou algum tóxico que eu não entendi. Isso aí você tá cortando, né? Galera, a gente tá ao vivo aqui na biblioteca. Sim. E a galera tá querendo fazer pergunta já, né? Galera daqui já vai fazer uma pergunta. Pode fazer que Manda a você... pergunta, meu bom. Essa história é ótima. Saiu no áudio aí o que ele perguntou? Fala A aqui. real história... O Vinícius quer saber a real história da velha do inferno. Só Isso. pra ilustrar, A né? lenda da velha A do lenda, inferno. a lenda. Para quem entra na igreja de São Fidélis, para você que não conhece São Fidélis e está assistindo, quem entra na igreja de São Fidélis, a igreja de São Fidélis tem 4 pinturas no teto e uma dessas pinturas é o inferno. Isso. E tem uma mulher pintada nesse inferno Uma vassoura, que né? Com a vassoura na mão. tá cheio de capeta no inferno lá pintado e tem um Tiamat, Tem né? um Tiamat, Tem um boladão. Tiamat do Caverna do Dragão e tem uma mulher pintada com a vassoura na mão. Isso. Aí foi a pergunta aqui do que a Vinícius. gente está com o público hoje. Isso. Na verdade, né, essas 4 pinturas são os 4 novíssimos do homem, de acordo com a doutrina católica, os destinos do homem, morte, juízo, inferno ou paraíso. E aí, no inferno, nós temos esse dragão de 7 cabeças, que aparece no Apocalipse, mas cada cabeça também representando um dos 7 pecados capitais. E aí... justamente na área da luxúria, do pecado capital da luxúria, a gente tem uma figura de uma senhora com uma vassoura na mão, segurando o rabo do demônio. Que a mulher era braba demais. Ela estava segurando o rabo do demônio com uma vassoura na mão. Qual é a lenda por trás dessa figura? E a gente precisa explicar que lendas, né, são narrativas que se contam, é a tradição oral. Assim Então, como uma a lenda versão do do sapateiro. Não, a gente vai falar dessas outras, mas eu digo assim como a lenda que a gente estava falando agora do túnel. Do túnel, pô. é. Sim, da lenda do exatamente, exatamente. Eu fiquei decepcionado. É. Eu fiquei decepcionado. E aí, na Sério. verdade, essa figura, pela tradição oral que chegou até mim, eu já ouvi outras coisas, ouvi, inclusive, qual seria o nome dessa senhora, de quem ela seria a mãe. É porque Mas- quando eu escutei, desculpe te cortar, mas Nada. quando eu escutei essa parada da velha, a parada que chegou até mim era que ela era uma velha que ficava apurrinhando a galera que tava pintando ali, e o cara de Isso. sacanagem pintou a velha do Colocou inferno. ela. Então, a que chegou até mim foi que aquelas pinturas foram feitas na década de 50, 60, durante uma grande reforma da Igreja Matriz. É uma pintura muito recente. E aí a gente tem um pintor espanhol, o Beva Marim, que vem fazer essas pinturas. O Monsenhor Ovídio, que era o padre de São Fidélis, também é espanhol, chama o Beva para fazer as pinturas. Nisso, você imagina, né? Pintar aqueles tetos enormes, 4 vezes. Quanto tempo fazer, que levou isso aí, né? Aquela senhora seria a dona de uma pensão aqui em São Fidélis, onde hoje é a Kiss. Ali haveria uma pensão onde esse pintor estaria hospedado. O padre... Fazendo sentindo a história que eu falei, hein? o padre teria pedido um desconto para hospedagem, para deixar, né, o pintor ficar mais tempo e tal. E a velha não deu desconto.
Mas ela tinha um costume, né, de ficar na calçada ali, onde hoje é aqui, esvarrendo e comentando sobre a vida das pessoas. Tomando conta da vida dos outros. E daí... principalmente comentando sobre a vida sexual das pessoas. Excelente. Por isso que o pintor espanhol teria colocado essa figura segurando o rabo do capeta, que justamente representa o pecado velha. da luxúria. E aí ela seria tão brava que ela seria pior que o demônio, né? E ela aparece ali na pintura. Mas essa é uma lenda muito recente. Então, porque... tomar conta da vida do outro em São Fidélis é um processo É uma cultural parada histórico, antiga. né? É uma parada antiga, Antigo. pô. Ela, na verdade, é a padroeira desse costume. É ela que nos abençoa pra gente continuar fazendo sempre. Até a vassoura, os bancos nas calçadas. O Jackson Dias perguntou aqui se você sabe só da história de São Fidélis ou também sabe de algum outro distrito, como Colônia, por exemplo. A de Colônia, é Jackson o nome dele? Jackson Dias. Jackson, de Colônia. Ah, Jackson, tudo bom pra você? Jackson. Não sei tanto assim da história de alguns distritos e tal, mas de Colônia eu sei um pouco porque minha família veio de lá. Colônia tem esse nome justamente pela presença de famílias, principalmente francesas, que vieram para a nossa região. Aquela área ali era chamada de São João Batista do Vale dos Viados. Então, cara, era o nome. Eu só achei engraçado, velho. Era São João Batista do Vale dos... Eu achei engraçado porque não tem, mas não é, a gente não aprende que é cultural. Não tem mais viado em São Fidélis. É verdade. Entendeu? Por exemplo, você não acha pra... Não, você não costuma achar pra não caçar. tem. A caça. A gente não tem... O costume da Eu caça sei que é nosso caça. aqui, entendeu? A gente não acha mais viado em São Fidélis. Acabou. Os viados acabaram na cidade, Viados né? acabaram na cidade. Gente, que absurdo. A gente tem que proteger os viados. Mas ali, aquela área, se produção já falou chamava... que a gente vai ser cancelado, hein? Não, eu tô falando... Não, tem que proteger a fauna fidelense. Protejam os viados. A gente não acha nem viado nem lagosta mais, tá? A lagosta é triste também. É verdade. Mas aquela área, Jackson, seria chamada São João Batista do Vale dos Viados, mas ele levou esse nome de Colônia pela presença dessas famílias, principalmente francesas. Não vou lembrar agora todos os sobrenomes, mas a gente tem os Panissé, os Gaudá, os Crelier. São algumas famílias que vão para aquela região, que hoje em dia se chama Colônia por causa disso. E aí, agora, qual história? Qual das histórias que a gente estava falando? A matriz ainda? São muitas histórias. Gente, São Fidélis é tudo de bom, Não, né? uma curiosidade que você está falando sobre essas partes regionais aqui, para quem não sabe, São Fidélis tem distritos, né? Tem Colônia é distritos. o 4º distrito. Isso. E tem Pureza, Pureza. Ernesto Machado, Ipuca é o segundo. Ernesto, Ernesto é o terceiro, né? Colônia... É o- não, Pureza é o terceiro ou Pureza não é distrito? Ernesto Não, faz Ernesto parte é da distrito, não, sede? É. Então, ó, o público aqui está falando. É Ipuca, Pureza, Colônia e Cambiasca. Ah, isso aí. Ipuca, né, esse segundo distrito, que seria onde habitavam os índios puris, também é uma palavra indígena, significa grande buraco. Porque aquela região, até hoje a gente percebe, né? Quando enche o Rio Paraíba Sim, do que é Sul, o primeiro a rua Loureiro, a rua principal, não enche, mas aquela rua ali do Ovídio Costa fica O entorno que cheia. fica cheio. Isso. Ali é uma depressãozinha. E por isso, né, o grande buraco, Ipuca. Mas aí, a título de curiosidade, o que por exemplo, você falou ali, 1799 começou A construção da matriz. a isso. construção da matriz. E qual foi o processo de evolução assim de São Fidélis a partir disso? Aqui era muita cana, tinha muita cana. Isso. E depois teve muito café. É, Lá na região de Itacolomi tinha muito café. exato. A gente também tem assim uma plantação que o pessoal nem se dá tanto conta, mas que foi escolhida, hoje em dia a gente não tem isso mais tão forte, mas que foi escolhida para representar São Fidélis no brasão. É a cana-de-açúcar e o arroz. A gente tinha bastante arroz também, é? bastante Pureza- plantação de Pureza arroz. tinha muito arroz. Bastante plantação de arroz e no brasão de São Fidélis a gente tem cana-de-açúcar e arroz. Vou contribuir aqui para o nosso podcast. Então, primeiro que eu vou te servir, porque você merece. Obrigado. Ah, isso aí. Segundo que eu vou contribuir para o nosso podcast nessa parte aqui. Eu conversei com um rapaz lá de Pureza, que é minha namorada é de Pureza. Uhum. Eu fui lá comprar umas madeiras de uma casa antiga que estava sendo demolida e eu troquei uma ideia com ele. Ele me explicou que antigamente
no auge mesmo, para quem não sabe, Pureza foi um lugar que girou muito dinheiro. Tinha agência bancária, correio, tinha, na época, assim, que era uma coisa muito incomum, sapatarias, alfaiatarias, era um lugar que girava muito dinheiro. Porque tinha a cana de um lado e tinha o arroz do outro lado. Indo para Cambuci ali, aquela baixada toda, ali era tudo plantação de arroz. Pode crer. E tinha a Estrada de Ferro Leopoldina, né, que foi criada antes, e ali tinha uma briga dos produtores de cana com os produtores de arroz para ver quem conseguia os trens-tanques para poder botar o arroz, que o arroz era exportado. Então, para quem não sabe, aí entra uma coisa que eu falo hoje em dia, que eu falo, cara, São Fidélis, década de 40 até a década de 60, exportava arroz, cana e café. E hoje... Entre ali 1860 e o início do século XX, a gente tem uma potência econômica na cidade imensa, um desenvolvimento gigantesco. Mas aí depois foi degringolando e tal. Já que tá já falou do brasão, Isso. fala um pouco sobre as estrelas que tem na bandeira de São Fidélis. Essa história também é ótima. Quando a gente olha, né, para o brasão da nossa cidade, a gente tem 2 estrelas no símbolo dos capuchinhos, que são aqueles braços cruzados, justamente nossos frades fundadores, Frei Ângelo de Luca e Frei Vitório de Cambiasca. Mas naquela parte de baixo, nós temos 5 estrelas, 4 no céu e uma na Serra do Sapateiro, que seriam esses primeiros desbravadores. A gente já falou que os povos indígenas foram os primeiros habitantes. Isso inclusive é reconhecido na construção desse brasão. Mas nós temos ali 5 estrelas, que seriam 4 fazendeiros, os primeiros desbravadores de São Fidélis, e uma 5ª estrela bem na Serra do Sapateiro. Quando a gente vê o brasão, a gente reconhece a silhueta da Serra do Sapateiro, que é uma serra, né, da nossa cidade, que seria esse oficial de sapataria francês que teria habitado a base dessa serra, dando origem à Serra do Sapateiro. Nessa lenda. Isso também é uma das lendas da cidade. Faz o corte aí, faz o corte. A lenda da Serra do Sapateiro. Tá? É a dica já para a produção. Eu esqueço que tá se gravando. Eu tô aqui no rolando, eu esqueço. Não, tá gravando. E agora, cara, vamos pegar um parâmetro aqui agora que é interessante. A gente sabe que nessa época colonial, né? Colonial até a evolução ali, Primeira República, né? República Velha, que a gente chama de República Velha. O que determinava essas regiões mais inóspitas, que eram um pouco mais, né, longe aqui das capitais, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Você pode comer, tá? Sim, eu tô... Bebe e come. É uma obrigação aqui do nosso convidado. Eram os barões. Quem são os barões de São Fidélis? Não precisa ser assim, só teve um ou então tinham vários durante o tempo. Quem são os barões e quais eram as fazendas? E você sabe das regiões hoje? O que eu conheço mais é do Barão de Vila Flor, que era da Fazenda São Benedito. Ele recebe como herança dos pais. A Fazenda São Benedito lá. Atual, isso. Atual. Aquela fazenda ali. E essa casa aqui do Barão de Vila Flor que a gente está, porque foi a casa do Barão de Vila Flor no centro da cidade. Ele apenas constrói para visita do imperador. O imperador avisa que vai chegar, aí ele manda construir. Era o Dom Pedro II. Dom Pedro II. Relatos dão que essa casa foi construída em 2 semanas. Com mão de obra escrava, com exploração. É o quê? Essa casa aqui foi construída em 2 semanas. Não foi, não. Foi. Você pode até ver que algumas paredes são tortas. Duvido. 2 semanas? Foi com pressa. Duvido. Ó, quer ver? Ronaldo pode confirmar. Duvido que foi com 2 semanas. Relatos dão conta disso. Duvido. E o que tem que tem pedreiro na terra que curiosidade? faz essa casa aí com 2 semanas. E o que tem de original aqui na casa? A estrutura dela... Além da parede torta. A estrutura dela não se alterou. Nós temos móveis que pertenceram ao Barão de Vila Flor, a sua família, peças do vestuário, documentos, fotos. Na verdade, essa casa foi construída em 1847 para receber o imperador Dom Pedro II, na sua primeira visita.
Mas ela só foi ser doada ao município para elaboração de um museu, de uma biblioteca, em 55, agora. Né? Há 1955. Isso, há 70 anos atrás, mais ou menos. Então, a família que continuou morando aqui foi fazendo suas alterações e tal, mas a estrutura mesmo da casa é a mesma. E a gente tem descendente do Barão de Vila Flor hoje em São Fidélis? Em São Fidélis, não, mas em Niterói, sim. E volta e meia eles continuam doando algumas peças, alguns objetos, Em móveis. São Fidélis não tem ninguém. Não. Volta e me aparece um dizendo, eu sou Mas quando descendente. vai ver mesmo, né, não é nada. Não, porque assim, é aquilo, né? Os senhores de engenho sempre tinham as relações extraconjugais e tal. Aí fica as lendas, né, de pessoas que seriam também descendentes do barão. Porque o barão, inclusive, tinha fazenda aqui. Não era só essa área do solar. Onde hoje você mora? Era a chácara do barão. Ah, é? Era a área inteira, do Rio Paraíba do Sul até quase lá onde hoje é a prefeitura. Era a chácara São Vicente, se não me engano. Chácara algum santo. E a Fazenda São Benedito Lá, né, depois era da a Penha, fazenda dele. era a fazenda dele. Ele recebe aquela fazenda de herança dos pais. Que eu já ouvi relatos, pode ser que seja mentira, mas a gente tem aqui o especialista que pode dizer se Você que é o ouviu alguma especialista, coisa, você é o não sou eu, especialista. O especialista é você, não sou eu não, pá. Que eu já Oxe. ouvi relatos que foi o último lugar do mundo que aboliu a escravidão negra. Fazenda São Benedito? É. Do mundo? Não. Não, é lógico que a gente tem questão de guerra, que eu digo do mundo, quando o sistema de venda de escravos se tornou mercantilista. Quando associou o mercantilismo com o sistema de venda de escravos para a Nova América, né, no caso para o Novo Mundo, que a Fazenda São Benedito foi o último lugar do mundo que aceitou oficialmente a abolição Da escravatura. da escravatura. Não, na verdade não. Mas- O Barão de Vila Flor, na verdade, ele liberta seus escravos antes da Lei Áurea, Aí, ó. em 1886. Tá vendo O só? Elísio de Araújo, esposo da Corina Peixoto, neta do Barão, ele é meio racista e preconceituoso quando ele fala dessa abolição. Porque ele diz que os negros escravizados, depois que libertos, eles entram na bebedeira, eles não querem saber de trabalho, eles não querem saber de nada. Porra, como é que ele ia querer saber de trabalho? Você Exatamente, tá sendo escravizado, exatamente. Uma curiosidade, Exatamente. não, uma curiosidade para quem não sabe. Cara, Foi trabalhando igual um Ah, corno. Ai, tá ligado? Não havia essa consciência de mentalidade de sacanagem, trabalho. E não tem um rolê, né? Pra dar uma relaxada. sacanagem. Pra aquecer a carcaça. Porra. Uma curiosidade que a gente tem no Brasil, você falou isso, vou pegar um gancho, que a gente teve a Lei Áurea, que foi num dia, e no outro dia foi a Lei de Vadiagem. Então o aí. cara, meu irmão, você tá liberto, Um dia pra aproveitar, porra. anda com suas próprias pernas. No outro dia você tá beirando na rua, chega, o que você tá Preso. fazendo aí, vadio? Tá preso. E a abolição Porra. foi isso, né? Anda com suas próprias pernas. Mas que pernas? Qual a estrutura, né, que havia? O cara não teve um dia de rolê em paz, pô. Ele não teve um dia de Não paz. teve um dia de rolê Daí em vem paz. o meme, o pobre não tem um dia de paz. Tá de sacanagem. É bem verdade, é bem verdade. O Cruzeiro, tem túnel? O Cruzeiro ali? Lá foi... Isso é pergunta de... Cadê? Vê aqui, ó. De Ramadã. Sebastião, Qual a função do túnel do Cruzeiro? Então, ali, né, o que chegou para mim de tradição oral, hoje eu fui revisar a matéria para poder participar do podcast. Aí eu estava lendo a dissertação de mestrado de Pode pegar uma pra você também, produção. de Clara Monteiro de Barros, que ela fala da construção, do aldeamento de São Fidélis e tal, e ela explica que os testemunhos históricos levam 50 anos, mais ou menos, isso ela citando um outro autor, leva cerca de 50 anos para serem validados. Então, os testemunhos que eu cheguei não são testemunhos de 50 anos, mas havia em São Fidélis, né, a exploração do grafite. E aqueles túneis no Morro do Cruzeiro seriam para isso. Seria utilizado nessa atividade Como de se mineração. fosse uma mina de grafite. Isso. Havia essa mina no Morro do Cruzeiro e havia a mina, adivinha onde? Fazenda São Benedito, do Barão de Vila Flor. Porque até pouco tempo, um amigo meu, quando ele estudava no Barão, ele levou Uma jazida de uma grafite. jazida de grafite pra história. Aqui em São Fidélis. Pra aula de geografia, Até pouco eu acho. tempo não, que você tem 38 anos, né? Há 38, 30 da onde você anos tirou atrás, ele levou uma Não viaja jazida. não, viaja No não, Museu viaja da não, pelo amor de Mineração, Deus.
Aí, ó. A produção aqui falou que na subida do Barreiro ali tinha uma fábrica de grafite. Da Fábia Castel ou era a fábrica aleatória? O pior, quando ele falou grafite, eu achei que era grafiteiro. Viajei na... Eu achei que fosse grafite jogador de futebol. Eu viajei e liguei pro grafite. Tinha uma fábrica de grafite ali. Porra, grafite jogou no Volkswagen, vem investir em São Fidélis. Quando a gente vai ao Museu da Mineração em Ouro Preto, tem lá uma jazida de grafite, tá escrito Origem São Fidélis. É? Que legal. Maneiro. Cara, a gente está vendo vários exemplos de área ligada, por exemplo, a um clima propício, a um solo propício, a uma parte de relevo propícia para várias coisas de exploração na cidade, que poderiam gerar emprego e renda. Sim. Né, que poderiam ser um processo de evolução. Muito obrigado, produção. Muito obrigado, produção. Agradecer mais uma vez Coroa ali da frente. ao coroa ali da frente. Comprem bebida com ele aqui durante o show de Alemão de Forró, tá? Aqui Isso na aí. reta da biblioteca mesmo. Pessoa que pendurou ali no fio do bigode essa cerveja que a gente está bebendo aqui agora. Muito Agradecer obrigado. também o Tamarino por esse tira-gosto excepcional. Agradecer também a Secretaria de Cultura e Turismo aqui, especial Ronaldo Barcelos, que chegou agora de banho tomado, cheiroso, bonito, para poder curtir o show e está assistindo a gente aqui do lado de Gustavo Policarpo, que futuramente serão convidados do nosso podcast, já está na listinha aqui. Então, futuramente, pode vir contar mentira pra gente, igual o Pedro está contando aqui, não tem problema não. Eu fiquei apavorado com que não tem túnel, Não que tem era túnel. mentira. Me enganaram até hoje. Me enganaram até hoje. Se liga, fala pra A gente. DNC, ó. A DNC tá reclamando que a gente não falou deles ainda. Agradecer mais uma vez aqui a DNC, a equipe que proporcionou todo esse ambiente aqui de tecnologia e estruturou. A Vinícius da DNC, a Jackson de Colônia, um abraço. Jackson de Colônia. Jackson de Colônia, Que antiga, é igual um streamer que eu não lembro agora qual, mas antiga é. São João Batista, Mas do vocês Vale que- dos Veados. Ah, tá. Falou o nome completo, não. Vamos proteger a fauna e a flora fidelenses. Conta pra gente um pouquinho da... Tem pergunta, Douglas? Tem. Calma aí, só pra ele falar que ele entra na pergunta. Conta pra gente um pouquinho da questão da Bela Joana. Tem uma lenda, não tem? Sim, uma lenda relacionada à lenda da Serra do Sapateiro. Também, mas que é interligado ao É o grande. grande. Conversando off ali. Por túnel? É interligado por túnel? Tem um túnel que sai de uma e chega até a outra. Embaixo do grande- Paraíba. Direto. É o grande plot twist das lendas fidelenses. O sapateiro, esse Mas oficial. A cerveja pode abrir também, Cacá. Pode. Esse oficial de sapataria francês que teria habitado a base da Serra do Sapateiro, ele teria sido assassinado. Muito obrigado. De acordo com a Pedro narrativa. não tá bebendo, não. De acordo com a narrativa, né, dessa lenda, teria sido Produção, esqueceu meu copo. assassinado por índios coroados, junto com seus 2 filhos. Mas havia uma filha. Havia uma linda mulher e ela teria sido poupada por um desses índios. Um desses índios coroados teria salvo essa mulher e teria levado ela para o meio da mata, onde hoje é a Serra da Bela Joana. Ainda bem que foram os coroados que acharam ela, hein? É, porque os puris eram dizem que eram mais Se fosse os violentos. puri, Aí talvez era todo ia mundo ser embora. guerra atrás de Isso. guerra nisso aí. E Tinham aí, comido ela, se fosse os por Com isso. certeza. Ele era canibal, que ele falou que Não, era não canibal. fala. Sacanagem, gente, sacanagem. Oi? Foram os puris? Ah, porque Olha eu tava só, lendo o plot hoje. twist é melhor ainda, Que então. na verdade eram os puris. Não, porque eu tava lendo hoje no livro do Palazzolo. E aí ele cita os coroados. Mas há essa versão dos puris? Ah, sim. Vamos ficar devendo, então. É, porque aí- porque como a gente conversou, assim, lenda, a gente sempre tem a tradição oral vai mudando, né? Vai transformando. E aí, esse indígena dessa... Que como a gente falava mais cedo, né? As tribos Puri e Coroada eram tribos irmãs e tal. E esse indígena, então, teria levado a Joana para onde hoje é a Serra da Bela Joana. E algumas versões dizem que ele teria vivido e morrido lá com ela. Algumas versões dizem que depois ela foge desse indígena, se encontra com um fazendeiro e vai viver em Campos, a atual Campos. São Mas- algumas versões dessa lenda. Só que a Joana, ela realmente era bela? Olha, ela foi salva pelo indígena. Eu acho que ela, pela beleza, acho que ela conseguiu a sobrevivência. Não sei. Acho que eu teria sido morto. Não daria certo.
Tomara ter pelo menos um coroado, né? Que aí não teria a questão do canibalismo. Pelo menos você ia ficar de boa ali, né? Ia ser mais enterrado tranquilo. ali na Serra do Quero Sapateiro. mandar um abraço pro ouvinte aqui da Vila dos Coroados, que é descendente direto dos índios coroados. Né? Sempre tem alguém Sempre tem, sempre Tal tem. qual os ouvintes da Ipuca. que são dos descendentes dos puris. Família de papai é toda época. Aí, ó. Mas voltando. Pergunta de Vinícius. Vinícius Andrade, que tá aqui na plateia. Que é a produção. Ele quer saber a história da casa da Vila Libanesa. A Vila Libanesa. Ela teria sido uma construção, porque assim, vila, quando a gente pensa em vila, a gente geralmente pensa em várias casas, né? Mas aquela casa, aquele grande casarão, teria abrigado alguns imigrantes árabes. São Fidélis recebeu muitos imigrantes e, né, família Abicair, agora não vou lembrar mais o nome de nenhuma família, droga. Hamad Ramadan, que tá aqui na plateia com a gente. Aí, ó. Rifan, minha família Rifan. Rifan, sim, Rifan. São Fidélis recebeu, né, muitos imigrantes e ali eles teriam morado ali um tempo e tal, e desenvolvido principalmente a questão do comércio na cidade. Uma curiosidade, São Fidélis tinha aqui na biblioteca, na quadra de esportes, na Humberto Lusitano Maia, Importantíssimo antigamente falar sobre isso. tinha uma pedra que constava com todas as famílias que vieram para São Fidélis. E era, cara, Uma pedra lindíssima. Tinha uma pedra e tinha uma placa de... Uma pedra branca? Uma placa de bronze, eu acho. Lembro. E constava o nome de todas as famílias. E era uma galera, tipo assim, era mais de 20 famílias, sacou? Então São Fidélis teve uma colonização libanesa muito forte. Muito forte. Caraca, eu lembrei. E aí, um cedro do Líbano que está plantado. Um cedro do Líbano que era plantado. É verdade. Que é o símbolo da lembra de igreja, muita que é o coisa. símbolo da bandeira do do Líbano. Isso aí. A bandeira do Líbano tem 2 faixas vermelhas. A gente tinha, né, ao lado dessa pedra, um cedro do Líbano plantado, também símbolo, né, dessas famílias. Do lado da pedra? Do lado da pedra. Aí já é muito... Era realmente uma árvore, ela era até meio tortinha assim, tadinho. Muito vento. E aí... Só eu lembro da pedra. Da árvore aí já é demais pra mim. Aí é muito interessante a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala, né, de história, de cultura da nossa cidade, a gente infelizmente tem uma postura que dura muito tempo de não cuidado. A gente tem, por exemplo, hoje no nosso museu, uma placa que a gente encontrou assim dentre os objetos com nomes de fidelenses que participaram da Guerra do Paraguai, os voluntários da pátria. Quando a gente pensa, por exemplo, em Doutor Faria Serra, nome hoje de rua, quem foi esse Doutor Faria Serra? Foi um médico fidelense que participou da Guerra do Paraguai. E aí essa placa, com o nome de todos os voluntários e tal, estava no monumento dedicado a esses voluntários, mas esse monumento também, isso há muito tempo atrás, né? A gente nem lembra mais desse monumento. Esse monumento, por algum motivo, foi demolido, e aí essa placa, pelo menos a placa com os nomes dos voluntários da pátria, vieram para cá. Vamos fazer um comparativo agora que é interessante uma coisa. Quanto que Jackson de Colônia, Sebastião dos Veados, é isso? São João Batista, São João do Batista Vale dos Veados. Dos Vales Veados, aqui, ó, que é vulgo Colônia. Vulgo Colônia. Você com quantos anos? O 16. pessoal de Colônia vai ficar chateado. Não, eu vou... É um comparativo que é o seguinte, você veio aqui na biblioteca para fazer o estudo, que 16 anos, eu tenho mais que o dobro da idade dele. Sobre o estudo das ruas de São Fidélis, cada rua de São Fidélis, para quem não sabe, pessoal, aqui na biblioteca, tem um livro Sim. que fala a justificativa para cada nome de rua em São Fidélis. As principais ruas que você vai falar aqui, isso, então. que o centro de São Fidélis ele é todo projetado. Todo projetado, todo Mas planejado. todas as ruas só do centro ou de todas as ruas? Não, as ruas, assim, quando recebe o nome, às vezes a gente vê uma justificativa. Quando vê, assim, ruas mais distantes, né? De bairros mais distantes. Curiosidade minha, então, agora. Aham. A rua Tenente Victor Barroso Coelho. não Bairro faça- Montese. Bairro Montese tem origem numa história fidelense. É o Perlingeiro de Abreu. Que foi para a Segunda Guerra Mundial. Isso. Foi padrinho de vovó do casamento. Por que eu falei isso com você? Quando a gente estava conversando em off, você simplesmente riu da minha cara. Ué, Ele não queria dar Ser spoiler. graça, eu queria dar spoiler. Miserável, cara. O Perlingeiro de Abreu participa da Força Expedicionária Brasileira e aí quando ele volta para São Fidélis, ele foi depois Tem um fechado aí, prefeito, cara. deputado.
E aí, Tem uma fechada aí. ele tinha um terreno lá naquela área. Se não me engano, o terreno é doado à igreja, mas a igreja depois perde o terreno. Mas aí o terreno se dá o nome de Montese. Montese foi um campo que ele... Muito obrigado. Que ele, na sua companhia, no seu batalhão, Montese foi uma região que eles conquistam na Itália. E aí ele batiza a área de Montese para poder relembrar e homenagear essa Então, o Victor conquista. Coelho deve ter sido um tenente que lutou lá também nesse negócio aí. Provável. Então, você Porque falou o de nome Faria da rua é Serra. Tenente Victor Barroso Coelho e o bairro Montese. A gente tem a família Coelho em São Fidel. Você falou de Faria Serra, né? Faria Serra. Doutor Faria Serra. Faria Serra era daqui e lutou na Guerra do Paraguai. Isso, foi um médico da Guerra do Paraguai. Além de Zé ser médico, Perlingeiro de Abreu lutou. José Perlingeiro de Abreu. Tava faltando José, eu não tava lembrando Zé do José. Perlingeiro de Abreu, que se eu não me engano é tio de Glorinha. Pai irmão do pai de Glorinha. Aí, ó, não é confirmado. Isso? Glorinha é psicóloga aqui de São Fidélis. Tem mais uma pergunta pai de aí. Glorinha. Mais uma pergunta de Ramadã, perguntando quem foi Laurindo Pita. Laurindo Pita. Foi parente de Esse- Celso Pita, aquele prefeito de São Paulo lá que foi preso. Pariu. Passa pra frente. Olha, Laurindo Pita, eu vou ficar devendo, eu não sei se de repente os universitários vão poder me ajudar. Laurindo Fidelense. Isso aí, a gente teve fidelenses que se tornaram governadores, né? O Heitor Colé, Demerval Peixoto em Pernambuco, né? Isso aí. E Laurindo Pita, então, aqui, a gente recebendo a participação da nossa amadíssima plateia, meus queridos amigos Gustavo, Ronaldo. Laurindo Pita, quem foi que fez a pergunta? Ramadã. Ramadã, tudo bom, Ramadã? Tá aí a explicação. Laurindo Pita teria sido fidelense, político, governador do estado do Espírito Santo. A confirmar. Ou já pode confirmar? Já pode Confirmadíssimo confirmar, já. então. E como de costume, eu vou no banheiro ali rapidinho, já tô voltando, tá, gente? A bexiga abriu. Mas, Pedro, você tem alguma lembrança de algum outro nome que a gente tem de conhecido, de algum monumento da cidade, alguma rua, alguma coisa que você pode falar pra gente aí? Olha, muito importante a gente conhecer a história de Oscar Pereira da Silva. Oscar Pereira da Silva, hoje em dia, é uma creche, né? Uma creche municipal da cidade. E Oscar Pereira da Silva foi um dos pintores mais importantes para a gente construir uma memória nacional. Toda vez que a gente estuda na escola sobre o descobrimento do Brasil, a gente tem a pintura de um fidelense. Aquela pintura dos barcos chegando, os índios assim na praia, olhando. Todo livro de história tem essa pintura. Sim, né? sim. É a Ela é padrão, ela é padrão. Isso, é a representação oficial do descobrimento do Brasil. E é importantíssimo a gente saber que isso é obra de um fidelense. Um fidelense que criou o imaginário nacional. O que hoje os brasileiros sabem do que foi esse descobrimento é obra de um fidelense. É igual o quadro da primeira missa no Brasil. Já virou um clássico também, né, do Pedro Américo, se não me engano, que criou o imaginário nacional. A gente tem, né, o descobrimento do Brasil do Oscar Pereira da Silva. Oi? Talvez não aconteceu daquela maneira. Não vou dizer que é mentira, mas talvez não aconteceu daquela maneira. São os mitos fundadores da nossa identidade. Quando a gente fala de história, tem muito isso, são os mitos fundadores. Quando a gente fala da identidade fidelense, também tem esses mitos fundadores. Essa imagem aí foi um fidelense. Agora na tela vocês verão em 3, 2, 1. Uma obra de Oscar Pereira da Silva. Ah, tá pegando o jeito, viu? Uma obra de Oscar Pereira da Silva. Descobrimento do Brasil. Essa obra eu tenho certeza que você que está nos assistindo, você já viu no livro de história. É o imaginário nacional do que teria sido a chegada de Pedrinho Álvares Cabral. Não, só essa tá boa. Mas aí é importante o pessoal pesquisar, né? Inclusive, quando a gente... Quem? Chegada de 522 anos de Pedrinho, descobrimento hoje do Brasil. data do descobrimento do Eita. Brasil. Tem mais pergunta? Cara, deixa eu fazer 522 anos de invasão. uma chamada aqui, pessoal. Você que curtiu, compartilhou e comentou a chamada desse podcast, vai ter o sorteio. A gente vai estar fazendo o sorteio para poder... quem ganhou é Bianca.art, não é isso? Bianca.arte, produção. Bianca. Produção, Bianca.arte.
A produção vai dar... ó. A gente tem aqui na frente da biblioteca, é a praça, é o Jardim... Jardim Getúlio Vargas. Que Getúlio Vargas passou em São Fidélis. Passou em São Fidélis. Meu avô Bianca falecido C. viu. .art. Bianca C, voltando aqui, Bianca C.art. É uma peça muito bonita. É uma pintura da frente da biblioteca. A gente vai estar sorteando aqui. Vai botar na hoje. tela aí a pintura também? A pintura vai botar na tela? Põe a pintura na tela aí pra gente, produção, por favor. Obrigado. Então, voltando. Gostei mais gravado, hein? Voltando, a gente tem aqui a Getúlio Vargas, né? Jardim Getúlio Isso, Vargas. Jardim Getúlio Vargas. O presidente vem a São Fidélis em 43 para a pedra inaugural, para o lançamento da pedra inaugural das obras do Colégio Barão de Macaúbas. Que acho que eu já falei isso no podcast, foi ou foi antes, no off? Já falei, né? Que o Getúlio vem para a construção do Barão e visita São Fidélis. A gente tem o Jardim Getúlio Vargas, que está dentro da Praça Guilherme Tito de Azevedo, que são coisas diferentes. E isso eu descobri há pouco tempo, fiquei meio confuso. Tem o Jardim Getúlio Vargas, que é ali... o que só aquilo ali? A praça. Ah. E aí a Praça Guilherme Tito de Azevedo vai dar fachada da Matriz até a fachada do Colégio Estadual de São Fidélis, Qual correto? a praça? Oi? A praça é maior que a praça. A praça vai além. A praça vai além da praça. A praça vai além da praça. O que a gente acha que a praça é o Jardim... É o Jardim Getúlio Vargas. É o Jardim Getúlio Então, Vargas. seja como a praça, vá além. Esse é o nosso Vale- momento de isso. valor hoje. A reflexão de hoje é Seja essa. como a praça. Vamos curtir alemão do Vá forró. além. Vá além. E aí, sim, ele passa, né? Guilherme Tito de Azevedo, né, esse nome é de um ex-prefeito da cidade. Getúlio Vargas, presidente que visita São Fidélis. Havia até, há muito tempo atrás, mas isso não foi para frente, de colocar a Praça Barão de Vila Flor. Né? A gente tem aqui o solar do Barão, onde hoje funciona o museu, a biblioteca, onde hoje nós estamos, espaço de cultura. Estávamos relembrando aqui os ensaios com Nena Teófilo. Beijo, Nena. Grande beijo, grande abraço. Era anterior, né? Era praça. São muitos nomes. Isso aí. Uma curiosidade, eu sou vizinho aqui, né, da biblioteca. A gente está gravando aqui hoje o podcast especial aqui por conta da festa de São Fidélis que está acontecendo nesse momento. E eu lembro da vinda da família que veio aqui para fechar a rua, para fazer uma espécie de uma cerimônia. Eu só não me recordo que é a cerimônia, que eu era mais novo um pouco, mas teve uma galera que veio, colocou a bandeira do Brasil aqui na frente, tinha uma bandeira do Brasil, enfim. Isso aconteceu em 2003. Foi o translado dos restos mortais do Barão e da Baronesa de Vila Flor. Vamos falar um pouquinho da história dessa casa, né? Essa casa não era a residência oficial do Barão de Vila Flor. Ele manda construir em 1847 para a visita do imperador Dom Pedro II, que vem aqui a São Fidélis. Na primeira vez ele tem cerca de 20 e poucos anos, era jovem ainda, 20 e poucos, 30, 20 e poucos. E aí ele manda construir, né? O Barão manda construir essa casa em 1847 para essa visita. Valeu. E aí a casa era uma casa apenas de passeio. O Barão vivia na fazenda São Benedito, mas até que ele deixa a fazenda lá, principalmente para atividade mineradora de grafite, e depois vai morar aqui mesmo. A casa vai passando de geração em geração, até em 1955 ser doada pela família, pelos descendentes. Na época, quem morava aqui era Maria Elísia de Araújo e Jaime Moreira Luna. Maria Elísia, taraneta do Barão de Vila Flor. E aí eles doam para a construção de um museu, de uma biblioteca. Nisso, a casa vai passando, os acervos vão sendo doados. Sabe quando isso, a data ou não? A da doação, 1955. O dia mesmo, não sei, mas 1955. Bem recente, cerca de 70 anos atrás. Então, nesse processo de construção do museu, os acervos vão sendo doados, a gente, né, vai passando, historiadores vão elaborando o acervo. E aí, em 2003, decidem fazer esse translado dos restos mortais do Barão e da Baronesa de Vila Flor. Eles estavam enterrados num cemitério municipal
que foi, inclusive, um empreendimento do Barão junto com outros fazendeiros. Aquele cemitério que a gente tem, né, na saída para Campos é um empreendimento do Barão de Vila Flor, junto com alguns outros fazendeiros. Eles estavam enterrados lá e aí são trazidos para cá em 2003, nessa cerimônia que você se lembra. Que teve banda de Petrópolis, Exatamente. teve a apresentação das escolas. Botaram as cadeiras aqui na frente, na Isso. rua. Teve um processo cerimonial bem interessante. Presença de autoridades eclesiásticas, uma formalidade... Enfim. Tem pergunta. Tem pergunta? Santa Faz a Catarina, pergunta que eu tenho uma... Joelso de Santa Catarina. Ah, quero mandar um abraço para Santa Catarina. Estou dando aula lá agora. Que lugar lindo. Perguntando se a ponte de ferro já foi uma ponte para trens. Isso. Ela foi construída para ser uma ponte ferroviária. O registro de inauguração dessa ponte, que eu, né, recebi, trabalhei com esse registro, foi de 1889, o ano da proclamação da nossa República, né? Mas já havia algumas divergências. Aliás, isso é muito importante comentar. Na história da cidade, alguns documentos batem, algumas coisas são desencontradas, então algumas datas ficam ali meio na dúvida. Por exemplo, a fundação, né, dessa aldeia de São Fidélis. Alguns colocam dia 25 de setembro de 1781, outros, a maioria, né, de estudiosos, colocam dia 27, outros só vão considerar a fundação em 1799. Então, Muito tempo depois. ali uns 19 anos depois. A matemática ficou com mais... Não, mas aí bem tempo depois. Exato, é no início, né, no finalzinho do século XVI. Então, essa é uma outra característica interessante da nossa história, de alguns documentos que não batem, algumas fontes que se desencontram, e fica aí, né, a vontade, o apoio, a torcida para uma pesquisa histórica bem aprofundada, para a gente poder ter aí tudo bonitinho, isso, exatamente, organizado, arquivado, certinho, para a gente... Essa ponte, ela veio da onde? Outra polêmica, a gente sempre conhece como ponte de origem inglesa, mas aí já existe hoje em dia uma divergência de alguns arquivos que vão vendo algumas fotos e tal, inclusive registros da ponte de origem estadunidense. Então, alguns colocam que foi uma construção patrocinada pelo Barão de Mauá. Outros argumentam que não, Barão de Mauá tem nada a ver com a ponte de Tem uma página no Facebook que chama Relembrando São Fidélis. Essa página é maravilhosa. É muito legal porque Isso. ela é impulsionada pelos membros da página, não tem assim uma liderança. Isso. E eu realmente já vi uma foto de uma ponte exatamente igual, e uma veio para cá e a outra, se eu não me engano, foi para Filadélfia. Isso. Para quem não sabe, a Filadélfia foi a primeira capital norte-americana. Olha só. E aí, por isso que, assim, alguns dizem que ela é de origem inglesa, outros que é de origem estadunidense. Então, são algumas divergências que acabam acontecendo, como toda história, né? Como toda a história do Brasil tem muito dessa característica. Você ia falar outra pergunta? Sim, eu tenho que me lembrar. Ah, tá. Ainda bem que tá gravado, né? Que aí picota aqui, picota ali. Não precisa. A graça é essa Você situação. falou que ia pegar um gancho, alguma coisa. Temos comentários na plateia. Eu vi a mão. Tá ajeitando a boina. Não, que eu vi a mão de Ronaldo. Tá ajeitando. Oi? Em 1800 e... Olha só que interessante, eu vou fazer um comentário que ele está falando ali, porque é o seguinte, os Estados Unidos, teoricamente, declarou a independência, se eu não me engano, em 1792. Isso. Né? 1792. Só que olha só como é que a coisa girava de uma forma mais lenta ao redor do mundo. Para a gente chegou aqui uma coisa que talvez tenha saído de lá antes, e para a gente chegou aqui uma coisa como que se fosse ainda inglesa. Que fosse verdade. inglesa, muito... É isso aí. E aí, por conta disso, hoje em dia a gente bate cabeça tentando saber se a ponte é inglesa ou americana. Uma ponte que, na verdade, o pai da Marina Rui Barbosa em Império, ele não
Ele não trabalhou na ponte, não, né? não haveria Viu como. o Império aí agora e trabalhou na ponte. Ele Essa não trabalhou ponte, na ponte. a não ser só se fosse na Ponte Nova, né? Na ponte... E a Ponte Preta, falar nisso, a Ponte Preta. Era outra pergunta que já Isso. estava aqui que eu ia fazer depois da sua. A Ponte Preta também, ali, né, século XIX, foi construída pela necessidade de escoamento dessa produção por meio da rede ferroviária para que os portos de São Fidélis, que a partir de São Fidélis é que começa a ser o rio navegável, e aí começa a escoar. Depois a rede ferroviária vai até Campos também, mas o rio sendo navegável, a gente tem bastante produção subindo, né, o Rio Paraíba do Sul, Cantagalo, que era imenso, depois vão surgindo os municípios ali da região de Cantagalo, um pouco de Itaperuna, produção da Aldeia da Pedra, onde hoje é Itaucara, e essa produção... Isso tudo era considerado São Fidélis, não era? Isso tudo era São Fidélis. Isso tudo era São Fidélis. Cantagalo não, Cantagalo já era uma Não, região... Itaperuna... Itaucara, Santo Antônio de Pádua... Era tudo São Fidélis. Cambuci, Laje do Muriaé... Essas cidades, né, hoje em tudo São dia, Fidélis. eram território fidelense. Não, mas Isso que eu ia falar Euclides agora. da Cunha veio de Cantagalo para cá. Não, Euclides da Cunha nasceu numa fazenda aqui. Eu fui na fazenda que ele nasceu. Ele passou a infância, não? Ele nasceu em E agora? Cantagalo e veio para cá. Cantagalo pertenceu a São Fidélis? Eu tô falando com vocês. E Euclides da Cunha passou, então, a infância aqui, né? Passou Fica aqui. aí a Quando ele dica fica legal. órfão, ele passa na fazenda São Joaquim. Se não me engano, em Cambiasca, né, a fazenda. Cambiasca, hoje em dia a fazenda não existe mais, né? Eu já fui na área já, né? Já subi. Onde Na era, verdade, né? eu acho que não dá nem para você subir hoje de carro. Mas dá para ir até um determinado... trecho, um certo assim, pedaço num ali. 4x4 você consegue ir. Mas ir lá em cima mesmo é bem mais complicado. Que é no alto Sim. mesmo, lá em Cambiasca. E aí ele passa a infância aqui, estuda no ginásio fidelense, que não é o colégio fidelense, né, hoje em dia, mas é o ginásio do professor Caldeira, que era um professor muito conhecido na época. São Fidélis, ainda hoje, né, tem escolas muito boas, e tanto públicas quanto privadas, e essa é uma tradição já. Desde muito tempo a gente tem escolas muito boas, de muita qualidade. Tem pergunta aí ou não? Acho que não, Cacá. Que se não tiver, eu queria tocar em 2 assuntos, Pode para a gente tocar. encerrar a questão da live aqui, para dar mais ou menos o nosso tempo. A primeira coisa que é muito interessante, que todo fidelense... Tem fidelense vivo que já passou por isso, né? Alguns já morreram, mas foi uma ruptura muito interessante na história de São Fidélis, que foi a questão de ter 2 igrejas. Ah, essa história é ótima. Né? Então, São Fidélis tem 2 igrejas católicas. Isso. Houve depois a unificação, né? É. Uma unificação simbólica. Não foi nem unificação. Permanece sendo a mesma igreja, seguem hoje em dia o mesmo Papa, mas uma pacificação. Sim. Uma situação mais Mas tranquila. conta pra gente aí como que era esse procedimento. Essa história é ótima, porque aconteceu lá em Roma, né? Capital da Itália, Vaticano. O Concílio Vaticano II. Desculpa, Vaticano, para quem não sabe, é um país diferente. É um país diferente. outro lugar, é outra coisa. 808 habitantes. Isso. Dentro ali, encravado em Roma. E lá no Vaticano se reuniram bispos e padres do mundo inteiro para discutir algumas questões da doutrina. Aí eles pensaram, tá na hora da gente deixar de rezar a missa em latim. Vamos rezar a missa na língua vernácula, a língua do povo. Eu achei uma sacanagem. Você achou que vernáculo fosse uma língua? Não. Eu gosto mais Do latim. Eu acho muito sinistro. Eu acho Pois muito é. maneiro. A galera daqui da região também gostava mais. Tá vendo só? E aí, quando essa mudança chega pra gente, acontece um grande cisma. A gente tem o cisma do Oriente, que tem lá a Igreja Católica Ortodoxa. A gente tem o cisma do Ocidente, que é o momento da Reforma Protestante. E a gente tem o cisma de Campos, que são... Cisma de Campos? Isso. Que são os padres, alguns padres e um bispo liderando eles, que decidem não rezar a missa em português. Eles querem permanecer rezando a missa em latim. Não foram só eles, no mundo inteiro. Não foi um movimento único. A gente também teve o Dom Marcel Lefebvre, não sei como se pronuncia, lá, acho que na Europa. Não foi uma situação única em Campos. E aí esses padres decidem permanecer rezando a missa em latim. E aqui na Igreja Matriz, alguns fiéis, seguindo esses padres,
eles não querem deixar que as novas ordens de Roma e da Diocese de Campos, que era, né, obediente a Roma, que essas ordens cheguem à cidade. Então, eles querem impedir que a missa em português seja rezada na igreja matriz. Então, havia manifestações de uma certa rebeldia. Aconteceu um cordão humano em torno da igreja matriz, impedindo a entrada dos padres que vieram de Campos. Isso tudo para impedir, né, que a missa fosse rezada em português, para permanecer com a chamada, né, como eles chamam até hoje, da missa de sempre, que seria essa missa em latim. Então foi um cisma. Depois que eles foram expulsos da matriz, conseguiram novos lugares para realizar a missa em latim. Mas isso na cidade era um clima terrível. Quem frequentava a igreja da missa de português não falava com quem frequentava a missa da igreja em latim. Quando se encontrava no mercado, não falava com a pessoa. Celtic Glasgow Rangers, cara. Foi. E assim, pesada. o interessantíssimo é que um cisma, né, uma disputa por conta de uma decisão lá de Roma, um troço do outro lado do Atlântico. Caraca. Isso em plena década de 70, 80 quase. Mas, cara, vamos fazer um comparativo interessante aqui, que é o seguinte. Olha como o São Fidélis era importante. Importante no seguinte sentido. A criação, talvez, de um pensamento crítico, que talvez a gente não veja hoje em dia, esse pensamento crítico do seguinte sentido. São Fidélis tinha autoridade, tinha lideranças, tinha, né, uma força católica muito grande, onde os caras, não, peraí, não é justo Roma, que é o Vaticano, que é o Estado maior da Igreja Católica, determinar que a missa seja agora feita só em português. Em português. Ou em alemão, gente ou em aqui, francês. Em vernáculo, né, no caso. Isso. Então a gente vai tocar a parada em latim, porque a gente tem um poder Isso. sobre essa situação. Muito, muito legal você fazer Verdade. essa análise assim. Boa visão. E lógico, é importante falar, né, que hoje em dia, se não me engano, em 2002, o Papa João, a galera que continuou rezando missa em latim, eles foram excomungados da Igreja Católica. Foi uma situação bem intensa, bem crítica. Mas, se não me engano, em 2002, o João... Excomungado é ser expulso. Isso, da parada. expulso. Eles não excomungado. são mais reconhecidos como católicos. Eles não podem receber a hóstia Pode consagrada. nem entrar na igreja. Nada. Não podem mais participar. E aí, em 2002, se não me engano, o Papa João Paulo II cria um organismo, uma entidade para esses fiéis poderem rezar a missa deles em latim. Aí revoga a excomunhão e é criada a administração apostólica São João Maria Vianney, que hoje em dia, né, é administrada pelo bispo Dom Fernando Rifan, que é o bispo dessa administração, conseguiu essa conciliação com Roma. E aqui em São Fidélis também, hoje em dia, aquele antigo clima de animosidade entre as partes não existe mais. É importante falar que isso acabou, né? Que a galera agora em dia já está mais tranquila. Não temos guerra mais. Não, agora as pessoas se cumprimentam. A gente teve... Encontra no mercado, fala um com o outro. Exato. No bicentenário da igreja, quando a igreja comemorou 200 anos de inauguração, né, 1809, 2009, houve a procissão junta das igrejas, e aquilo foi um momento histórico diante da questão do cisma. A procissão saiu da matriz, parou lá na igreja de Nossa Senhora Aparecida, e aí continuou junto. Aquilo foi lindo, histórico e tal. E uma outra questão também para a gente avançar mais, e para a nossa reta final aqui, é a questão da Festa da Lagosta, cara. Fala um pouquinho da Festa da Lagosta, porque foi algo... Ronaldo Infelizmente eu não vivi. Ronaldo é testemunha viva aqui, tá aqui. Eu queria não vivi. tanto, de repente, uma caneca daquele tamanho, imagina um chopp liberado. Lá em casa tem umas 6 dessas. Olha só. E eu nunca usei uma. Poxa vida. A primeira Festa da Lagosta aconteceu em 68 e, né, de acordo com alguns registros, eu estava... Porque para vir para cá eu dei uma revisada na matéria, né, porque eu fiquei muito nervoso. E mesmo assim, né, ela começou com a ideia de um piquenique, na verdade. Sério? Sério, foi uma coisa assim... E foi tomando proporções grandes. A primeira aconteceu em 68.
Mas o piquenique, você disse, era um piquenique organizado, tipo assim, vamos lá fazer um piquenique, ou vamos foi uma sim. galera, tipo assim, que começou? O destoque, foi o destoque, assim? Foi. Não, vamos se encontrar, a gente faz ali, tem uns 68? pescados em 68, isso. Era a vibe da galera na época, Uma vamos coisa sentar assim, ali, fazer um piquenique e tal. isso. E aí tomou proporções imensas. Virou manchete do jornal O Globo. Caraca! O jornal O Globo, na década de 70, já era um dos principais meios de comunicação do país, né? Então, as agências de aviação faziam a propaganda da Festa da Lagosta para o exterior. Era uma festa que trazia gente do Brasil inteiro e de fora do país. A gente teve a primeira em 68 e a última em 88. Foram 10 edições. Nisso, com algumas pausas, na verdade. Né? Não foram de 68 a 88, 20 anos. A gente teve algumas pausas. A de 88, na verdade, foi apenas uma relembração e tal do que teria sido a Festa da Lagosta. Mas era uma festa incrível, de repercussão internacional, e manchete do jornal o Globo. Tinham as escolhas das princesas e das rainhas da Festa da Lagosta, que era um concurso que movimentava a cidade, shows. E o ingresso, né, que dava direito a tantos gramas de lagosta, manjubinha, um caneco para chopp, refrigerante. E tinha lá outro item no cardápio, que agora eu não... Precisava de mais coisa, não. Tava já bom, estava ótimo, né? Já estava ótimo. Testemunha, churrasco, refrigerante. Tá maluco. E chopp à vontade naqueles chopp era à canecos vontade? maravilhosos. Chopp é vontade? Aí, Nossa, mãe. Isso aí. E assim, por que acabou? Fruta direto do pé, né? A festa... Calma aí. É o quê que era à vontade? Fruta. Chopp e fruta. Frutas à vontade. E o caneco? O caneco? Você comprava o ingresso e ganhava o caneco. Já havia um caneco. E aí a Festa da Lagosta, na verdade, acabou por disputa política. Na verdade, ela começou a ser organizada pela Ordem. A Ordem, esqueci de falar isso, né? A questão do... vamos fazer um grande piquenique e tal. Ela começa a ser organizada pela Ordem. Na época, o líder é o Aloísio Perlingeiro de Abreu, parente, né, do José Perlingeiro de Abreu. E acontece um pouco de uma disputa entre a Ordem, que era uma organização de jovens, pelo progresso de São Fidélis, pela festividades. Que fica na subida da usina. Isso, ali. e depois O eles prédio constroem fica na aquele subida da prédio, usina. isso aí. Um pouco antes do Detran ali. Aquele prédio era a sede desse grupo. Nisso, a Ordem e a prefeitura entram numa disputa ali para ver quem que vai organizar, quem que vai levar o nome. O Aloísio chega a pensar, e isso de acordo com o livro História Consagrada, São Fidélis, a História Consagrada, do Aloísio Balbi. Né? Essa é a fonte do que eu estou falando. O Aloísio Perlingeiro de Abreu teria pensado em vender a marca Festa da Lagosta para o governo do Espírito Santo, mas aí não vai mais para frente. E aí fazem depois, em 88, uma só para relembrar mesmo, e depois não tem mais. E também tem a questão ambiental, né? Exatamente, uma curiosidade que, se eu não me engano, esse tipo de lagosta só tem aqui na região. Né? É a lagosta da água doce. Alguns colocam que, na verdade, não é nem lagosta, alguns colocam que, na verdade, é um camarão, mas é a lagosta... Um camarão grandinho. Exatamente, exatamente. Mas, na verdade, é a lagosta da água doce. É uma coisa bem fidelense mesmo, mas que, infelizmente, por conta da pesca predatória, né? E dessa disputa política, social, familiar, talvez. Acabou acabando. Acabou acabando. Eu vou fazer aqui o sorteio. Deixa Vamos eu fazer o ao sorteio. sorteio. Pessoal, Sorteio, gente. sorteio pessoal. aqui será que eu vou de ganhar? um quadro pintado aqui é a fachada da biblioteca aqui. Foi pintado pela Bianca Searte. Searte. Bianca C.arte. C.arte. Deixa eu colocar aqui, apertar o... Tá carregando Tá aqui os focando aí, comentários. Não, é só para ver pelo menos a movimentação da tela.
Só pra ver que não é sacanagem. Mas por que Nayara não veio fazer isso aqui? Nayara ganhou. Parabéns aqui, os vencedores. Nayara. Não é marmelada, Não é tá? marmelada, tá, gente? Não é marmelada. Ela tá dançando aqui igual a Anitta no clipe. E não é marmelada. E vou devorar, velho. Vou finalizar aqui o sorteio. A Nayara já se pronunciou, é porque tinha aqui um outro Vitor Lessa aqui, tava em segundo lugar, se a Nayara não se pronunciasse, está se pronunciando, né? Já se pronunciou, né, Nayara? Ela marcou Vitor Lessa. Vitor Lessa, agradeça muito. A gente está aqui, a ajuda da produção. Olha aí. Chega mais perto. A fachada do Museu e Biblioteca chorando, né? Corina Peixoto de Araújo. Nayara tá chorando aqui. Tá emocionado. Quer dar uma palavrinha aqui, Nayara? Aqui, produção. Muito obrigado. Pra gente encerrar aqui... Já? Brincando. É porque vai. é tanta coisa, né? Não foi programado. Lembra de alguma outra coisa que você queira Caramba. falar aqui, comentar, alguma coisa que você acha Falou interessante? Falei da da ordem. ordem. Falou da ordem, então. Quando fala da ordem, aí eu já puxei no meu... E a noiva da ordem? Essa história realmente aconteceu? É uma Porque lenda, é uma tá? lenda de São Fidélis, a noiva da Isso. ordem. Também é uma Que lenda. conta a história da mulher que foi casar lá e caiu da escada e tudo mais. Você Eita. me fala. A história que eu sei é essa. Essa... Porque se você entrar na ordem, tem uma parte ali da ordem que tem tipo uma porta mais pra cima e tem a marca de uma escada, que não nunca entrei existe na essa ordem, escada então. mais. Então eu associei. Cara, realmente aconteceu. O pessoal até tirou a escada pra não ter Pra mais evitar disso, entendeu? acidente, né? Eu não sei. Essa parte da lenda de que ela foi casar lá, eu realmente... Falaram. Não, porque lenda é isso, é tradição foi o que me oral. disseram. E aí eu conheço também a lenda, né? Assim, do que eu conheço da lenda da noiva da ordem é que seria uma mulher vestida de noiva que apareceria nas janelas, né? Apareceria ali naquele prédio antigo. Antigo não, né? Esse prédio é até recente, mas está abandonado, Mas né? ela apareceu lá porque ela casou lá, pá. Pois é interessante a gente pensar porque a lenda de noivas não são nem exclusividade. Tem todo lugar. Mas eu prefiro acreditar que ela casou lá e caiu da escada. É uma tradição, a tradição da lenda, a tradição oral da lenda. Certo. E pode falar. Não, é isso, né? Porque assim, a gente começou falando da matriz, aí paramos, em 1809 a matriz abriu. Mas é porque é tanta Só coisa, que é muita tanta coisa, história. uma coisa interligando na Isso. outra. E eu acho que assim, foi o que eu falei. Essa conversa, esse papo, é tão coisa meu sentar na mesa do histórico Boemia Porque se largar, a gente 33. fica aqui até amanhã de manhã e a Até conversa não isso. acaba. Ainda mais com a cerveja conversa gelada não sendo acaba. trazida pela produção, que Isso. está Aí, com Coroa ali sede. da frente, já falamos. ué. Que a cerveja coroa com que coroa ali da comprem frente. cerveja com ele. Porque isso é conversa de Boemia 33, né? A gente fala da nossa história, da nossa cultura. E, assim, tem muita Tirar gosto coisa. do tamarindo. Tira gosto do ué. tamarindo, Obviamente, agradecer. mais uma vez agradecer. Tem Agradecer muita também a coisa secretaria aqui. Mais Sim. uma vez, Cultura e agradecer a Turismo, secretaria. principalmente aqui Ronaldo Barcelos. que preparou o espaço, né, pra gente. Ele é artista. Ele tá meio chateado comigo por algumas situações, sabe? Mas aí vocês deixam pra depois. Depois a gente se resolve. É muito amor envolvido, né, Ronaldo? Muito sentimento. Detalhes são pequenos de nós dois. Mas é que é tanta coisa, né, para falar e é muito bacana a gente ter essa conversa, ainda mais nessa ocasião. Essa é a 240ª festa de São Fidélis. São 240 anos de festa do padroeiro. E a gente poder celebrar isso no momento em que estamos assim acordando desse pesadelo, né, chamado pandemia, é um momento tão especial que a gente pode celebrar as amizades, celebrar a memória de tantas pessoas que fizeram parte da nossa história e que também, infelizmente, se despediram, né, por conta dessa pandemia terrível. É um momento muito especial e eu agradeço demais o convite, eu adorei. Que isso. O nervoso até passou durante a conversa. Parou até de suar já, né? Não, mas isso não tem como que o suor vá embora. Ah, É o quê? Tá. O quê? não, a gente vai encerrar e vou fazer um convite aqui pra ele voltar. Ah, tá. Entendeu? Eu posso ir no banheiro primeiro? Pode. Então tá. Vai fechar. Pessoal, então a gente gostaria de agradecer a oportunidade de receber o Pedro Silva aqui.
no nosso Boemia 33 Podcast. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Assista nossos cortes, a gente tem um canal de cortes oficial. Ah, legal. Sempre falando sobre... A gente está batendo aí a casa de 3 mil visualizações dos nossos cortes. Olha. Isso é muito legal. Fica o convite, Pedro, para você voltar para falar do tema que você quiser. Pode mandar lá para a gente lá no WhatsApp, ó, quero falar sobre o tema X. E fica à vontade para você vir aqui, a casa é sua, tá liberado. A gente vai trazer um tira-gosto dessa vez que você queira, uma cerveja que você queira. Mas tá tudo ótimo, gente. Batata, churrasco, cerveja. O que eu vou escolher de diferente? Não, eu que quero agradecer mais uma vez o convite. Foi assim, um momento muito especial. E agradecer a todo mundo que está aí assistindo a gente, todo mundo que assistiu. E convidar, né, para a galera buscar sempre mais da nossa história, da nossa cultura, porque, afinal de contas, são essas narrativas, são essas histórias, sejam lendas, sejam histórias ali de fatos e datas e nomes e pessoas que formam a nossa identidade, que formam aquilo que nós somos. Quem somos nós, fidelenses? De onde viemos, para onde nós vamos? Vou aproveitar, já que a gente está falando de história aqui. Sim. No dia 22 de abril, surpresa para a galera do Brasil, tem uma surpresa que é o seguinte. Você que está vendo esse podcast, já vai o corte aí, produção? Olha o corte, produção. Olha o corte, produção. A gente vai lançar Conta essa história aí. Uma campanha que é Conta essa história aí. O que quer dizer essa campanha? A gente vai pagar R$500 para o primeiro lugar, 300 para o segundo e 200 para o terceiro. São R$1.000 em premiação. O que você tem que fazer? Você tem que mandar um áudio daquele de Instagram com uma sinopse de uma história sua. Pode ser qualquer história, durante 1 minuto, para o nosso perfil, @Boemia33podcast. E a gente vai selecionar as melhores histórias para virem aqui no podcast para contarem essa história. Aí você vai ter 20 minutos, de 20 minutos a meia hora, ou dependendo, um podcast inteiro, se você for um bom storytelling, né? Se você for um bom contador de histórias, para poder contar a sua história. As melhores histórias que receberem mais curtidas, mais comentários e mais compartilhamentos, o primeiro lugar vai ganhar R$500, o segundo lugar vai ganhar R$300 e o terceiro lugar vai ganhar R$200. Então, ele começa, né, esse sorteio, ele vai durar mais ou menos aí um mês, não é? E ele começa a partir da publicação desse podcast que a gente está falando aqui, tá bom? Então, você tem uma história maneira na sua casa, porra, eu tenho uma história legal para contar, eu conheço um amigo que foi preso em outro país, entendeu? Eu tenho esse história cara aqui, muito boa, prisões em outros países. Então, e eu quero contar, e você vai mandar um áudio. Cara, eu tenho 1 minuto. Pô, tem uma história maneira para contar. Você tem que fazer uma sinopse de uma história e a gente achar maneiro e chamar você para contar aqui. Então, minha mãe era operada para não ter mais filho. Então, você pode contar. Aí eu nasci. Aí você. Mas aí quem tem que contar a história? Eu ou minha mãe? Vou deixar minha mãe contar. Vai ter as duas versões da história. Foi ela que se regenerou. Vai ter as duas versões da foi história. Ela que veio uma vez você e outra vez ela. Achei ótima a promoção. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar falando para vocês. Muito enriquecedor, Pedro. Muito obrigado. Olha, o agradecimento é todo meu, gente. Desculpa qualquer coisa. Desculpa não ter seguido a linha cronológica aqui. Não, isso aqui é conversa. Então tá bom. Conversa, bate-papo. Tá bom? Um abraço. Um abraço, galera.